Olá pessoal, graça e paz, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Edifique-se, dando continuidade a essa série de meditações nos Salmos. E hoje nós vamos estar meditando no Salmo de número 5, né? E eu vou abrir, gostaria de, antes de meditarmos, olhar para a palavra de Deus, gostaria de estar orando, pedindo a graça, a sabedoria, pedindo que a santa palavra do Senhor possa cair na boa terra do nosso coração nesse momento, nesse vídeo. Eu creio que independente, independente de qual seja o momento que você está vendo esse vídeo, eu creio que a palavra de Deus pode abençoar a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, obrigado pelo teu sustento, pela provisão, obrigado pelo teu amor que alcança as nossas vidas, ó Pai. Quero bendizer o teu nome e agradecer, porque a sua graça e misericórdia têm se manifestado nas nossas vidas. Peço, ó Pai, que nesse momento, por meio da tua palavra, o Senhor possa edificar o nosso coração, o Senhor possa ministrar a nossa vida, o Senhor possa trazer cura ao nosso ser, Pai. Fortalece a nossa fé, edifica o nosso coração na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, vou estar abrindo aqui no Salmo de número 5, para a gente poder meditar um pouquinho na palavra de Deus, permitir que o Senhor possa falar ao nosso coração nesse vídeo por meio da sua palavra. Salmo de número 5, eu vou ler ele inteiro e depois quero destacar alguns versículos. Salmo de número 5 está escrito: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário, ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime, e a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijam-se, regozijem-se todos os que confiam em ti, folgue de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cerca de benevolência. Então, pessoal, este é mais um salmo do rei Davi, a qual ele escreveu, provavelmente ainda passando por uma dificuldade, por uma adversidade. E nesse salmo a gente vê a perseverança de Davi em estar buscando a bênção de Deus, a provisão de Deus. A gente vê a perseverança de Davi em estar descansando e confiando na soberana vontade de Deus para a vida dele.
Ele era um homem que constantemente procurava o Senhor em oração. Ele era um homem que constantemente procurava estar despido, né, diante de Deus, porque ele tinha o entendimento que Deus o conhecia. Então, ele não precisava esconder nada. E ainda que ele tentasse ocultar, Deus vê todas as coisas, e Davi tinha essa consciência de que Deus estava olhando para a vida dele, de que Deus sabia tudo o que se passava na vida dele. Mas Davi também tinha o entendimento que, mesmo que Deus soubesse, ele precisava estar buscando este favor de Deus. Ele precisava estar clamando ao Senhor. Ele precisava estar continuando construindo intimidade com o Senhor. As palavras de Davi são palavras de quem está passando por uma angústia, por uma dificuldade, e ele está orando a Deus pedindo o auxílio, porque ele sabe que a solução para o desafio que ele está enfrentando vem de Deus. E tem alguns versículos nesse salmo que eu gostaria de destacar, aonde Davi declara: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. É interessante quando Davi declara essas palavras, porque normalmente quando nós estamos passando por um desafio, e normalmente quando nós somos afrontados, né, por outras pessoas, nós somos tentados a resolver a situação baseado na nossa razão e na nossa justiça própria. Mas Davi tinha um cuidado. Ele queria, mesmo sendo afrontado, afligido pelos seus adversários, ele queria tratar a situação, responder à situação de acordo com a justiça de Deus. Ele queria agradar a Deus, mesmo em meio à afronta e à perseguição dos seus inimigos, dos seus adversários. Davi não apela para a razão humana, para a justiça própria, mas ele apela para a justiça de Deus. Ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça, ou seja, Deus, que eu possa lidar com essa situação segundo a tua vontade, segundo aquilo que o Senhor estabeleceu, para que um justo possa responder à injustiça que ele está sofrendo. É interessante quando Davi pede isso: guia-me na tua justiça, ou seja, eu quero viver essa situação, eu quero responder essa situação de acordo com aquilo que a tua palavra diz, de acordo com o teu querer. Eu não quero agir pela razão humana, eu não quero agir de acordo com a minha vontade própria, porque eu sei que se assim eu fizer, eu estarei pecando contra o Senhor, porque então eu vou deixar com que a ira tome conta de mim, né? No salmo anterior que nós estávamos estudando, Davi também declarou, né? Irai-vos, mas não pequeis. Você pode sentir indignação por estar passando por algo, mas não deve pecar por estar passando por isso. Ou seja, você não deve responder à situação com uma atitude pecaminosa, com uma atitude que vai fazer você pecar contra o Senhor. E Davi também declara aqui no verso 8, né? Endireita diante de mim o teu caminho. Eu quero continuar andando nos teus caminhos. Eu quero continuar andando nos teus caminhos. Por mais que eu estou passando por dificuldades, por mais que eu estou sendo afligido, afrontado, envergonhado, eu quero continuar andando nos seus caminhos, porque o teu caminho é melhor para andar. Por mais que às vezes seja difícil, ainda assim vale a pena andar pelos caminhos de Deus, porque a gente sabe que tem um bom destino à frente. O nosso lugar de chegada é maravilhoso. E Davi, ele continua, né? E ele termina este salmo, aliás, no verso 12, declarando: Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cerca
da tua benevolência. Olha que palavra tremenda e maravilhosa. Pois tu, Senhor, abençoa o justo. O justo é aquele que praticou a justiça de Deus, mesmo passando por uma dificuldade, por uma afronta. O justo é aquele que respondeu à injustiça contra ele com justiça. O justo é aquele que praticou a justiça diante de uma injustiça, perseverou em fazer a vontade de Deus. O justo é aquele que não respondeu um ato de injustiça com um ato de injustiça também e maldade. Ele não deixou com que o seu coração se afundasse na razão humana, nos argumentos humanos, muitas vezes para responder, na ira humana, na vontade humana, na justiça humana. Não, o justo é aquele que colocou em primeiro lugar o desejo de praticar a justiça de Deus. E a consequência desse justo ter praticado a justiça é que o Senhor vai o proteger como um escudo. O Senhor vai cercar este homem de bondade, de coisas boas. Né? O Davi termina com essa palavra de esperança. A consequência de ter praticado a justiça de Deus diante de uma injustiça é que o Senhor vai o proteger. O Senhor vai cercar ele de bondade, de coisas boas. Então, às vezes, passando pela afronta, pela injustiça, pela vergonha, a gente não consegue perceber que ainda assim, mesmo em meio a essas coisas, o Senhor nos protegeu, o Senhor foi bondoso conosco. Às vezes, quando a gente foca demais na afronta, na injustiça, nós deixamos de ver o quanto Deus foi bom conosco, o quanto Deus guardou a nossa vida, nos protegeu e nos abençoou. Então, a palavra que eu quero deixar para a sua vida hoje, nesse momento, nesta oportunidade, é uma palavra de salvação. Todas as vezes que eu pratico a justiça e que eu escolho a justiça de Deus, eu estou construindo a minha salvação. A palavra do Senhor declara que nós devemos construir a nossa salvação com temor e com tremor. E isso é todos os dias. Cada ato de bondade, cada ato de justiça, você está construindo a sua salvação. A salvação, Cristo já alcançou para você naquela cruz. Deus já te deu a salvação. Agora você precisa moldá-la, você precisa construí-la, você precisa edificá-la, você precisa perseverar para construir essa salvação. Nós já somos salvos, mas nós devemos construir a nossa salvação praticando esses atos de justiça que o Senhor revela para nós na sua palavra. Então, que você possa perseverar em continuar se esforçando para construir a sua salvação. Ainda haverão muitos outros atos de injustiça contra as nossas vidas, mas a gente pode ter esperança e certeza que o Senhor irá nos cercar de bondade, de coisas boas. Ele será para nós um escudo e só nos atingirá aquilo que o Senhor permite. O sentido desse escudo é que muitas vezes os dardos inflamados não alcançam as nossas vidas porque o Senhor nos protege como um escudo. Ele não vai permitir que você seja, vamos dizer assim, afrontado, afligido, além daquilo que você pode suportar. Então, essa palavra é uma palavra de esperança, de salvação, para você que está enfrentando algum desafio nessa área, para você que recentemente sofreu um ato de injustiça, para você que recentemente foi afrontado, envergonhado, você que foi exposto, e às vezes você sem dever nada. Essa palavra é para você,
descanse no Senhor. Não permita que a ira, que a razão humana, que a justiça humana seja maior do que a justiça de Deus na sua vida. Que você possa considerar, praticar a justiça de Deus diante das injustiças desse mundo. Porque assim, então, você se tornará justo, cada vez mais justo, e a consequência é que o Senhor será para você um escudo e te cercará de bondade. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Que o Senhor continue a nos inspirar, a nos ensinar e fazer com que a gente persevere em praticar esses atos de justiça que o Senhor revela a nós na sua palavra. Obrigado porque tu és escudo. Obrigado porque o Senhor nos cerca todos os dias de bondade. Abençoe cada um de nós, cuida da nossa vida, cuida da nossa casa, da nossa família, nos protege, Senhor. E obrigado, porque a gente sabe que todos os dias nós somos guardados por Ti. A Tua graça e a Tua misericórdia nos cobrem. Por isso, em nome de Jesus, somos gratos e agradecemos a Ti. Pessoal, forte abraço, que Deus abençoe. Obrigado a todos que têm se inscrevido no canal e têm dado essa força, esse apoio. Muito obrigado, que Deus os abençoe sempre e até o próximo vídeo.